Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Sextou com sede de chuva. Vamos falar um pouquinho de saúde mental? Eu recebi um pedido de um seguidor pra gente falar mais sobre uma categoria de depressão que é a depressão funcional. Uma pessoa que tem depressão e que é a mais difícil de detectar, digamos assim, porque a pessoa ela é funcional. Ela tá com a depressão, ela tem as suas turbulências internas, só que, digamos assim, ela é uma pessoa responsável. Apesar dela estar ali com todo o seu sofrimento, ela segue no batente, continua até, até pifar. Mas o que a gente quer tratar é o seguinte: vou falar um pouquinho dessa parte hoje. A pessoa depressiva, para quem nunca teve depressão, nunca conviveu com alguém que tenha depressão, se a gente falar por 2 horas, por 3 dias, por um ano, muita gente não vai ter a mínima noção do que é. Então, assim, é importante falar do assunto, mas a gente não precisa necessariamente querer que seja compreendido 100%, porque não vai, não vai. A, as pessoas, assim, o grupo de pessoas que não tem contato real com a depressão não consegue fazer a mínima ideia do que é conviver com isso. Mas eu peço para vocês que têm a grande sorte de não saber o que é isso, que não julgue. Não julgue, não critique e não dê sua opinião de forma supérflua, porque você não vai saber do que você tá falando. Então, assim, procure ouvir quem tem para tentar entender, tentar se aproximar mais com empatia, respeitando quem passa por isso e tentando ajudar, se é isso que você quer, entendeu? Porque tem pessoas que passam por processos depressivos severos, que é o que todo mundo imagina, que a pessoa vai ficar numa cama, num quarto fechado, sem tomar banho, sem comer, que vai ficar assim numa situação bem caótica e tem muitos casos assim. Só que até que a pessoa chegue nesse ponto, ela passou por várias outras situações depressivas que ninguém percebeu. E além disso, tem várias pessoas, a gente não é máquina, gente, a gente é ser humano. Então cada pessoa vai viver e vai reagir de acordo com o eu dela. Ninguém é uma máquina. Então a gente não tem assim uma regra de preto no branco de é assim e pronto. Tem gente que tem depressão, vai apresentar tais sintomas, tem gente que tem depressão e vai apresentar outros sintomas, tem gente que vai apresentar uma mistura de cada e por aí vai. Então, assim, vale a pena a gente conhecer a história de cada um. Eu acho que nada melhor do que alguém que vive poder falar disso, poder falar da situação. Porque você ouvindo uma pessoa que passa por isso, você pode ter uma empatia mais digna e você pode, às vezes, perceber duas coisas. Ou que você está convivendo com alguém que esteja nessa situação e você pode se envolver para ajudar nessa causa, ou você pode descobrir que você está nessa causa. Porque no começo, quando a gente tem depressão, a gente nem percebe que a gente está num processo tão intenso assim. Porque a gente não se entende quando a gente passa por isso. A gente não se entende. E falando hoje especificamente um pouquinho sobre essa depressão funcional, é a pessoa que ela é depressiva e ela é responsável. Então ela fica muito mal, mas ela veste a sua armadura e ela vai pro batente, ela trabalha, ela cuida da casa, dos filhos, uh, cumpre a sua jornada, mas tem momentos de crise, tem momentos que se esgota, ela não se sente bem, só que ela vai botar um sorriso no rosto e ela vai falar com você normal. Então muita gente nem sabe que tá convivendo, morando ou trabalhando com alguém que tem depressão. Então, assim, mas aí as pessoas falam assim: ai, eu não imaginava, ai, a pessoa nunca deu sinais. Dá sim. Toda pessoa que tem depressão dá sinais. Basta quem tá perto poder ter esse olhar
de empatia, de amor, de respeito, de cuidado. Então a gente precisa ter alguém que se importe com a gente, porque é só prestar atenção nos detalhes. É só isso. Só prestar atenção nos detalhes. Por mais que uma pessoa, as pessoas falam assim que quem tem essa depressão funcional é muito fácil de só saberem que essa pessoa tinha depois que morre. E assim, de fato. Porém, isso pode ser mudado se quem estiver convivendo com essa pessoa for detalhista ou tiver ali atento aos detalhes, porque a gente declara a nossa situação interior o tempo todo. Não digo a gente só quem é depressivo, eu digo todo mundo. O tempo todo que você está vivendo, você está pondo para fora aquilo que está no seu coração. A Bíblia fala em um versículo que diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então preste atenção nas pessoas que você convive, nas pessoas que você ama, os detalhes, as entrelinhas do que a pessoa fala, do que a pessoa, como a pessoa reage, porque os sinais estão bem aí, bem aí. E a pessoa que tem essa depressão funcional, ainda que de uma forma rápida você veja que ela aparenta estar bem, nos detalhes você vai ter certeza de que ela não tá bem. E daí vai precisar de muito amor, de muita sabedoria para que você possa se encaixar na posição de ajudar. E isso é só com muito amor e muito respeito. Mas eu trago um alerta assim: se você ama quem tá com você, sua família, os seus amigos, procura ter um olhar mais atento. Às vezes tem alguém que tá sorrindo do seu lado, mas você não sabe o quanto essa pessoa chora e você não vê. E o meu alerta maior é para você se auto-identificar, se você não está entrando em um processo depressivo e você mesmo está se enganando de assim, é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, é porque eu tô numa fase ruim, é porque minha personalidade, é porque. E a gente vai criando vários porquês e a gente não enxerga que às vezes a gente está precisando de ajuda e às vezes não só da ajuda afetiva, mas às vezes a gente está precisando de uma ajuda profissional, terapia, tratamentos com os remédios ou tratamentos alternativos, mas às vezes a gente já está precisando de ajuda. O problema é que quando a gente demora muito para aceitar isso, entender isso e ir buscar uma ajuda fiel ali, a gente pensa nisso, que a pessoa precisa de uma ajuda, só quando a pessoa tá lá nos seus últimos estágios, assim, numa situação muito caótica, muito catastrófica. E às vezes, eu sinto falar, mas às vezes é tarde demais. Às vezes já não vai dar tempo de interromper isso. Então, assim, se você tá se sentindo meio abatido, incompreendido por si mesmo, e se você suspeita que você possa estar entrando num processo depressivo, procura ajuda. Fala com alguém, se esse alguém que você procurar de início não ouvir, procura outro alguém e você vai encontrar a ajuda certa. Mas não desista de você, não desista de se cuidar, de buscar alguém que realmente te ouça e te ajude. E não tenha preconceito em aceitar um tratamento disposto com um profissional, com um bom médico, porque isso salva vidas. E salva famílias, e salva sonhos, projetos, muita coisa muda quando a gente também muda. E eu vou falar mais disso, mas não agora, porque senão vai ficar muito longo e daí vocês vão enjoar. Boa noite, Deus abençoe. Um beijo pra vocês.